Você já parou para pensar no que separa um homem comum de uma lenda? Não é a força, não é a quantidade de balas no cinturão, não é nem mesmo a coragem de encarar a morte de frente. O que transforma um homem em lenda é a capacidade de vencer quando tudo diz que ele deveria perder. É a astúcia de virar o jogo quando o baralho já está marcado contra ele. No sertão do começo do século passado, onde a lei do rifle pesava mais que a lei dos homens, Lampião se tornou o rei não apenas porque sabia atirar. Ele se tornou rei porque sabia pensar, porque entendia que uma guerra não se vence só com chumbo, se vence com a cabeça. E hoje eu vou contar para vocês um caso que prova isso. Um dia em que Lampião e um punhado de cangaceiros se viram cercados por uma volante de 100 homens bem armados, prontos para fazer história com a morte do bandido mais procurado do Brasil. Um cerco perfeito, uma armadilha sem saída, a morte certa. Mas Lampião não morreu naquele dia. Sabe por quê? Porque ele venceu aquela guerra sem disparar um único tiro. Venceu com uma mentira tão bem contada, tão bem plantada na cabeça do inimigo, que valeu mais que 100 rifles. Será que hoje, em um mundo cheio de tecnologia e informação, ainda existem homens com essa coragem, com essa frieza para blefar na cara da morte? Ou será que a astúcia morreu junto com os últimos cangaceiros? Antes de continuar, eu preciso do seu apoio. Se você quer que a gente continue contando essas histórias que ninguém mais conta, que resgatam a memória do sertão e mostram o Brasil que poucos conhecem, deixe seu like agora. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum caso. E se você tem alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe este vídeo. A força desse canal está em você, que valoriza a verdade do nosso povo. Agora senta aí, porque o caos que vem é daqueles que você vai querer contar para os seus netos. É a história do dia em que a palavra de um homem valeu mais que a bala de 100. Vamos lá. O sol nascia devagar naquela manhã de 1928. Mas já castigava como se fosse meio-dia. O calor subia do chão rachado da caatinga, distorcendo o ar, fazendo a vista embaçar. Lampião e 9 dos seus melhores homens cavalgavam em silêncio, atentos ao menor ruído, ao menor movimento entre os galhos secos das juremas. Eles estavam em território perigoso, numa região onde os coronéis tinham olhos em cada canto e as volantes conheciam cada pedra do caminho. Lampião sabia que não era hora de relaxar, não naquele pedaço de sertão. Não quando a notícia da última investida dele já tinha corrido feito rastro de pólvora. Tinha queimado o armazém de um coronel que espancava trabalhador até a morte. Tinha libertado 3 famílias que viviam presas em regime de escravidão disfarçada. E isso não se perdoava. O coronel tinha chamado reforços. Tinha jurado na frente de todo mundo que Lampião ia pagar com a vida. Foi quando Corisco, que ia na frente batendo caminho, levantou a mão. Parou o cavalo de uma vez. O bando inteiro congelou. Lampião se aproximou devagar, a mão já no rifle. Corisco apontou para o chão. Rastros frescos, muitos rastros. Botas de soldado, não de sertanejo, e vinham de mais de uma direção. Lampião desceu do cavalo, agachou, passou a mão na terra, sentiu a umidade ainda presente, o peso da pegada funda. 100 homens, talvez mais, tinham passado ali há poucas horas. E pior, tinham passado cercando a região toda. O bando estava no meio de uma teia, e a aranha já sabia que eles estavam presos. Não deu tempo de recuar. Do alto de uma serra próxima, o brilho de um rifle refletiu a luz do sol. Lampião viu, seus homens viram, e naquele instante todos entenderam. A armadilha tinha se fechado. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito que ecoou pelas pedras. Era o comandante da volante. Um tal de Major Teotônio, homem conhecido por sua brutalidade e por nunca ter falhado numa caçada. Ele gritou do alto, a voz cheia de certeza e de vitória antecipada. Lampião, tá cercado, cabra desgraçado. 100 homens te rodeando. Entrega as armas e tu morre rápido. Resiste e eu faço questão de te ver agonizar até o sol se pôr. Lampião não respondeu. Apenas olhou ao redor com calma. Seus homens estavam tensos, os dedos nos gatilhos,
o suor escorrendo pelas testas. Sabiam que estavam em desvantagem. Sabiam que aquele podia ser o último dia, mas nenhum deles cogitava se entregar. No sertão, morrer lutando valia mais que morrer de joelhos. O terreno ao redor era inclemente. De um lado, a serra íngreme, impossível de escalar sob fogo inimigo. Do outro, um descampado onde qualquer movimento seria visto a quilômetros de distância. Atrás, um desfiladeiro estreito que terminava em paredão de pedra. Na frente, a única saída viável, mas estava bloqueada por dezenas de rifles apontados. O cerco era perfeito. Quem tinha planejado aquilo sabia o que estava fazendo. Tinha estudado os movimentos de Lampião, tinha previsto o caminho que ele tomaria, tinha preparado a armadilha com paciência de caçador experiente, e agora o rei do cangaço estava preso como um animal acuado. Lampião se virou para seus homens. Eles esperavam a ordem, esperavam que ele dissesse para preparar as armas, para lutar até o fim, para morrer com honra. Mas Lampião não disse nada, apenas tirou o chapéu de couro, limpou o suor da testa e olhou para o horizonte como se estivesse calculando algo que só ele conseguia ver. O silêncio voltou a pesar. Um silêncio carregado de tensão, de medo contido, de respirações pesadas. O tipo de silêncio que vem antes da tempestade, antes do tiro que vai decidir quem vive e quem morre. Ali, naquele pedaço esquecido de Caatinga, sob o sol que parecia ter parado no céu só para testemunhar o massacre, Lampião estava diante da decisão mais importante da sua vida: lutar e morrer com seus homens, ou encontrar uma saída onde ninguém via saída nenhuma. E foi nesse momento que o rei do cangaço fez o que poucos homens teriam coragem de fazer. Ele decidiu que não ia lutar com balas, ia lutar com palavras, ia jogar um jogo onde a única arma era a dúvida plantada na cabeça do inimigo. Um jogo perigoso, um jogo onde, se perdesse, não teria segunda chance. A armadilha tinha se fechado, mas Lampião ainda não tinha dito sua última palavra. Lampião ficou ali parado com o chapéu na mão, olhando para o chão como se estivesse lendo algo escrito na poeira. Seus homens não entendiam. Corisco, nervoso, se aproximou devagar. Queria perguntar qual era o plano, mas conhecia Lampião o suficiente para saber que não era hora de apertar. Quando o capitão ficava quieto daquele jeito, era porque a cabeça dele estava trabalhando mais rápido que qualquer bala. O rei do cangaço respirou fundo, botou o chapéu de volta no lugar e começou a andar devagar entre seus homens, olhando cada um nos olhos. Não disse nada ainda, apenas observava, contava, calculava. 9 homens com ele, 10 no total, cada um com um rifle e talvez 30 cartuchos no cinturão. Alguns tinham punhal, outros tinham revólver na cintura. Era isso. 10 homens e um punhado de munição contra 100. Lampião conhecia a matemática de guerra. Sabia que, mesmo sendo os melhores atiradores do sertão, mesmo com a vantagem de conhecerem cada truque de emboscada, contra 100 homens bem posicionados, não tinha milagre. Podiam matar 10, talvez 15 antes de serem abatidos, mas no final iam cair. Todos iam cair. Ele olhou para cima, para a serra, onde o Major Teotônio e seus homens esperavam. Viu o reflexo dos rifles, viu as silhuetas se movendo entre as pedras. Eram muitos, estavam organizados. E pior, estavam confiantes. Confiança demais era perigoso, mas naquele caso, a confiança deles tinha fundamento. Eles tinham o número, tinham a posição, tinham tudo. Lampião virou para o outro lado, analisando o descampado. Se tentassem correr por ali, seria um massacre. Não chegariam nem a 100 metros. Seria como atirar em galinhas presas no terreiro. Olhou para trás, para o desfiladeiro. Estreito, cheio de pedras, terminando em parede de rocha. Uma armadilha dentro da armadilha. Se entrassem ali, seria pior ainda. Ficariam presos feito ratos em buracos sem saída. A única saída viável era a frente. Mas a frente estava bloqueada por uma linha de rifles que cobria toda a passagem. Lampião contou mentalmente. Uns 40 homens só naquela posição. Os outros 60 estavam espalhados nas outras direções, garantindo que nenhum cangaceiro escapasse. Corisco não aguentou mais. Se aproximou e sussurrou:
a voz rouca de tensão. Capitão, a gente vai ter que romper na bala. Escolhe o lado e a gente investe. Vai cair muita gente, mas alguns de nós podem passar. Lampião olhou para Corisco, não com raiva, com a calma de quem já tinha pensado em tudo e descartado. Balançou a cabeça devagar. Não, Corisco. Se a gente investir, morre todo mundo. Eles querem justamente isso. Querem que a gente se desespere e corra feito bicho assustado. Aí é só apertar o gatilho. E Corisco cerrou os punhos. Sabia que Lampião tinha razão, mas a sensação de estar preso ali, esperando a morte chegar, era pior que qualquer bala. Então o que a gente faz, capitão? Fica aqui até eles resolverem atirar? Lampião não respondeu. Voltou a olhar para o horizonte. Seus olhos percorreram cada detalhe da paisagem. As pedras, as árvores secas, a posição do sol, a direção do vento fraco que levantava a poeira. Estava procurando algo, uma brecha, um erro do inimigo, qualquer coisa. Mas não havia erro. O Major Teotônio tinha feito tudo certo. Tinha estudado, tinha planejado, tinha executado com precisão militar. O cerco era perfeito. Foi aí que Lampião percebeu. Não tinha saída física, não tinha brecha no terreno, não tinha erro tático do inimigo, não tinha milagre de última hora. Se ele quisesse sair vivo dali com seus homens, não podia depender de bala, de corrida ou de sorte. Tinha que depender de outra coisa. Algo que ele sempre teve, mas raramente usava daquele jeito. Tinha que depender da palavra. No sertão, a palavra de um homem valia mais que qualquer contrato assinado. Valia mais que juramento em cartório. A palavra era sagrada. E Lampião sabia que o Major Teotônio, por mais brutal que fosse, era um homem do sertão. Tinha sido criado com os mesmos códigos. Conhecia o peso de uma promessa, o valor de um aviso, a força de uma ameaça bem feita. Lampião começou a montar o plano na cabeça. Não era um plano de ataque, era um plano de dúvida, um plano de medo, um plano que dependia de plantar uma ideia na mente do comandante inimigo e deixar que essa ideia crescesse sozinha, como erva daninha em terreno fértil. Ele sabia que o major estava confiante demais, e homem confiante demais comete um erro. Esquece de considerar o que não está vendo. Esquece que o inimigo pode ter um trunfo escondido. E se Lampião conseguisse fazer o major acreditar que ele tinha caído numa armadilha, que o cerco perfeito, na verdade, era uma cilada, a dúvida faria o trabalho que 100 balas não conseguiriam fazer. Mas o blefe tinha que ser perfeito, tinha que ser verossímil. Tinha que ser contado com a convicção de quem está dizendo a verdade, não de quem está desesperado. E mais importante, tinha que ser entregue por alguém que o major respeitasse ou ao menos levasse a sério. Lampião olhou para seus homens novamente. Precisava escolher o mensageiro. Não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém que soubesse falar, que mantivesse a postura, que não tremesse na frente do inimigo. Alguém que o major pudesse acreditar. Seu olhar parou em Zé Sereno, um dos cangaceiros mais velhos do bando. Homem de poucas palavras, mas quando falava com peso. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelas cicatrizes de uma vida inteira no cangaço. Não era de tremer, não era de mentir mal. Lampião se aproximou dele, botou a mão no ombro do velho cangaceiro e falou baixo, só para ele ouvir. Zé, eu vou precisar que você faça uma coisa, algo que pode nos salvar ou nos matar de vez. Você confia em mim? Zé Sereno olhou fundo nos olhos de Lampião. Não hesitou. Até o fim, capitão. Lampião assentiu, virou para o resto do bando e deu a ordem. Ninguém atira, ninguém se move. Fiquem prontos, mas esperem meu sinal. Os cangaceiros obedeceram, mas a tensão no ar era palpável. Sabiam que algo estava prestes a acontecer, algo que não envolvia balas. E isso, de certa forma, assustava mais do que o tiroteio. Lampião sabia que a bala resolve rápido. Mata ou salva em segundos. Mas a palavra é diferente. A palavra demora. A palavra precisa de tempo para entrar na cabeça, para crescer, para explodir por dentro. E naquele momento, embaixo do sol escaldante, cercado por 100 homens armados, Lampião decidiu apostar tudo na palavra, porque ele sabia de uma verdade que poucos conhecem. Às vezes, a guerra mais difícil de vencer
não é a que se trava no campo de batalha, é a que se trava dentro da cabeça do inimigo. Lampião chamou Zé Sereno para perto. Os outros cangaceiros observavam em silêncio, tentando entender o que o capitão estava tramando. O sol continuava subindo, e com ele o calor aumentava. O suor escorria pelos rostos, mas ninguém se mexia. Todos esperavam. Lampião olhou para Zé Sereno e começou a falar, a voz baixa mas firme, cada palavra escolhida com o cuidado de quem carrega pólvora na mão. Zé, você vai sair daqui com as mãos para cima, vai caminhar devagar até a posição do major, vai dizer que veio trazer um recado meu e vai dizer o seguinte, exatamente como eu tô te falando agora. Zé Sereno assentiu, prestando atenção em cada sílaba. Você vai dizer pro major que ele caiu numa armadilha, que este cerco aqui foi armado por mim, que eu sabia que ele vinha, que eu deixei rastro de propósito para ele seguir e que agora ele está no meio de 200 cangaceiros escondidos na serra, nos desfiladeiros, atrás das pedras, todos esperando meu sinal para atacar. Zé Sereno arregalou os olhos por um segundo, mas logo entendeu. Era mentira, mentira das grandes, mas era a única chance. Lampião continuou, a voz ainda mais séria. Você vai dizer que eu tô dando uma chance pro major, que ele tem meia hora para recuar com os homens dele, que se ele recuar agora, ninguém atira. Mas se ele decidir atacar, vai ser um massacre. Vai dizer que eu não quero sangue desnecessário, mas que se ele forçar, eu solto os homens. Zé Sereno respirou fundo. Sabia que estava prestes a caminhar direto para a boca do lobo. Se o major não acreditasse, ele seria o primeiro a morrer. Mas no cangaço, confiança no capitão valia mais que medo da morte. E se ele perguntar onde estão os outros homens, capitão? Lampião sorriu de canto, um sorriso sem alegria, apenas frieza calculada. Você diz que eles estão escondidos esperando, que ele não vai ver até ser tarde demais, e você olha nos olhos dele quando disser isso, Zé. Olha como quem está dizendo a verdade, porque se você titubear, se você demonstrar dúvida, ele descobre o blefe na hora. Zé Sereno acenou com a cabeça, tirou o rifle das costas e entregou para Corisco. Tirou o punhal da cintura e deixou no chão. Ficou só com a roupa, o chapéu de couro e a coragem. Pode ir, Zé, e que Deus te acompanhe. Zé Sereno deu 2 passos para a frente, levantou as mãos acima da cabeça e começou a caminhar devagar em direção à linha de soldados. O silêncio voltou a pesar. Cada passo do velho cangaceiro ecoava na terra seca. Os rifles da volante apontaram todos para ele, mas ninguém atirou. Estavam curiosos. Queriam saber o que aquele homem vinha fazer. Lampião observava tudo com atenção. Sabia que os próximos minutos definiriam se eles viveriam ou morreriam. Não tinha mais volta. O blefe estava lançado. Agora era esperar para ver se a semente da dúvida germinava na cabeça do major. Enquanto isso, do alto da serra, o major Teotônio observava Zé Sereno se aproximar. Franziu a testa. Não esperava aquilo. Esperava resistência, tiros, correria. Mas não esperava que um cangaceiro viesse andando tranquilo, de mãos vazias, como quem vem entregar uma mensagem. Ele deu ordem para que os homens deixassem Zé Sereno passar. O velho cangaceiro foi escoltado até a posição do comandante. Ficaram frente a frente. O major era um homem alto, de bigode grosso, farda impecável mesmo no meio da caatinga. Tinha olhar duro, de quem já tinha visto muita morte e causado ainda mais. O que você quer, cangaceiro? Zé Sereno não desviou o olhar. Manteve a postura ereta, a voz firme. Vim trazer um recado do capitão Lampião. O major deu uma risada curta, sem humor. Recado? Tá pensando que eu vim aqui para negociar? Vim para matar. Ele que se entregue ou eu acabo com todos. Zé Sereno não se abalou. Continuou com a mesma calma, a mesma firmeza. O capitão mandou dizer que o senhor caiu numa armadilha, que este cerco foi armado por ele, que o senhor está no meio de 200 cangaceiros escondidos na serra, nos desfiladeiros, atrás de cada pedra, todos esperando o sinal dele para atacar. O major parou de rir. O sorriso sumiu do rosto. Ele olhou ao redor, instintivamente, como se pudesse ver os homens escondidos que Zé Sereno estava falando, mas não viu nada além de caatinga, pedras e silêncio. Você está mentindo. Zé Sereno manteve o olhar fixo,
sem piscar. O capitão disse que o senhor tem meia hora para recuar. Se recuar agora, ninguém atira. Mas se o senhor atacar, vai ser um massacre. Ele não quer sangue desnecessário. Mas se o senhor forçar, ele solta os homens. O major sentiu algo estranho, um frio na espinha. Não era medo, não exatamente, era dúvida. E a dúvida era pior que o medo, porque o medo você enfrenta, a dúvida te paralisa. Ele tinha 100 homens, tinha o cerco perfeito. Tinha tudo planejado. Mas e se Lampião realmente tivesse virado o jogo? E se aquele rastro fácil demais de seguir fosse proposital? E se naquele exato momento houvesse centenas de rifles apontados para ele e seus soldados? O major pensou nas famílias dos seus homens. Pensou nos filhos, nas esposas, nas mães, esperando em casa. Pensou na responsabilidade de comandar. Pensou que, se estivesse errado, se atacasse e descobrisse que Lampião realmente tinha reforços, seria lembrado como o comandante que levou 100 homens para a morte por orgulho. Zé Sereno continuou parado, esperando. Não apressou, não insistiu, apenas esperou. Porque a melhor mentira é aquela que você deixa o outro acreditar sozinho. E ali, naquele instante, o Major Teotônio começou a sentir o peso da dúvida crescer dentro dele. Antes de continuar com o que aconteceu depois, eu preciso do seu apoio de novo. Se você está gostando desse caos, se está sentindo a tensão crescer, se está curioso para saber como termina, deixa seu like agora. Comenta aí embaixo o que você está achando dessa história. Compartilha com aquele amigo que gosta de um caos bem contado. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente conta a história do Brasil que ninguém mais conta, e só consegue fazer isso com o apoio de vocês. Agora vamos ver o que o Major decidiu fazer. O Major Teotônio ficou ali parado, olhando para Zé Sereno, como se pudesse ler a verdade nos olhos do velho cangaceiro. Mas Zé Sereno não piscava, não desviava o olhar, não demonstrava nenhum sinal de nervosismo. E isso incomodava, porque homem que mente costuma trair o medo no corpo. Mas aquele ali parecia estar dizendo a verdade. O major se virou para o tenente que estava ao seu lado, um homem jovem de confiança, que tinha participado de várias caçadas bem-sucedidas. Falou baixo, só para ele ouvir. "O que você acha?" O tenente olhou ao redor, analisando o terreno. Olhou para as serras, para os desfiladeiros, para as pedras espalhadas. Tudo parecia normal. Tudo parecia vazio. Mas essa era justamente a questão. Parecia. "Major, eu não vejo ninguém. Mas se Lampião realmente tivesse homens escondidos, a gente não ia ver mesmo. Eles sabem se camuflar melhor que bicho da caatinga." O major cerrou os dentes. Sabia que o tenente tinha razão. Se houvesse cangaceiros escondidos, eles só apareceriam na hora do tiro. E aí seria tarde demais. Ele começou a pensar, repassou mentalmente cada passo da caçada. O rastro tinha sido fácil demais de seguir. Lampião nunca era descuidado, nunca deixava pistas tão claras. Mas o major tinha interpretado aquilo como cansaço, como erro de um homem em fuga. E se não fosse erro? E se fosse isca? A dúvida começou a crescer, pequena no início, como uma semente, mas crescendo rápido, se alastrando pela cabeça do comandante como fogo em capim seco. Ele olhou para seus 100 homens. Estavam bem posicionados, prontos, confiantes. Eram soldados experientes, muitos deles veteranos de outras caçadas. Mas se Lampião realmente tivesse 200 cangaceiros escondidos, a proporção de 2 para 1 era devastadora, principalmente se o ataque viesse de surpresa, de vários lados, ao mesmo tempo. O major pensou em sua carreira, tinha capturado dezenas de bandidos, tinha limpado regiões inteiras de cangaceiros menores, mas Lampião era diferente. Lampião era o grande prêmio. Pegar ele vivo ou morto seria a glória definitiva. Seria a promoção garantida, o reconhecimento, a fama. Mas e se desse errado? E se ele atacasse e caísse numa emboscada? E se perdesse metade dos homens? E se ele próprio morresse ali, naquele fim de mundo esquecido, sem nem ter visto o inimigo de verdade? A pressão era enorme. Não era só uma questão de vida ou morte. Era uma questão de decisão.
E decisão errada, naquele contexto, significava desgraça eterna. Ser lembrado como o comandante que levou 100 homens para a morte porque não soube reconhecer uma armadilha. O major olhou de novo para Zé Sereno. O velho cangaceiro continuava ali, firme, esperando a resposta. Não demonstrava pressa. Não demonstrava desespero, e isso era estranho. Homem que mente geralmente quer que a mentira seja aceita rápido, antes que o outro pense demais. Mas Zé Sereno parecia ter todo o tempo do mundo. O comandante se afastou alguns passos, subiu numa pedra para ter visão melhor do terreno. Seus olhos percorreram cada canto, cada sombra, cada possível esconderijo. Nada. Não via nada. Mas será que isso provava alguma coisa? Ou será que provava exatamente o contrário? Ele pensou em Lampião. Pensou na fama do homem. O rei do cangaço não tinha esse título à toa. Tinha sobrevivido a dezenas de cercos. Tinha escapado de armadilhas que pareciam perfeitas. Tinha virado jogos que pareciam perdidos. E sempre com estratégia, nunca só com bala. A dúvida virou tormento. O major começou a suar mais do que o calor justificava. Sentiu o peso da responsabilidade esmagar os ombros. Olhou de novo para seus homens. Muitos deles eram pais de família. Tinham esposas esperando em casa, filhos pequenos que dependiam deles, e ele, como comandante, era responsável por cada vida ali. Se atacasse e estivesse certo, seria herói. Se atacasse e estivesse errado, seria assassino. O tenente se aproximou novamente, a voz baixa, quase um sussurro. Major, a gente pode mandar batedores, investigar as serras, os desfiladeiros, ver se realmente tem alguém escondido. O major balançou a cabeça. Não dá tempo. Se tem gente lá, eles vão ver os batedores e atacar. E se a gente mandar só alguns, vão ser mortos antes de trazer informação. Preciso decidir agora. Ele olhou para o céu. O sol continuava subindo. O calor aumentava. O tempo passava. E quanto mais tempo passava, mais a dúvida crescia. O major pensou em recuar, pensou em retirar os homens, voltar para a cidade, reagrupar, planejar melhor. Não seria vergonha, seria prudência, seria a decisão de um comandante que valoriza a vida do seu soldado. Mas então pensou na humilhação. Pensou em voltar de mãos vazias. Pensou em ter que explicar para os superiores que teve medo de atacar, que acreditou num blefe, que deixou Lampião escapar porque um velho cangaceiro contou uma história. A guerra dentro da cabeça dele era pior que qualquer tiroteio. Não tinha bala para resolver. Não tinha inimigo visível para enfrentar. Era só ele, seus pensamentos, suas dúvidas, seus medos. Zé Sereno continuava ali esperando. O tempo da meia hora que Lampião tinha dado estava correndo e o major sabia que precisava decidir logo. Atacar ou recuar, arriscar tudo ou preservar tudo. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, tentou pensar com clareza, mas a dúvida não deixava. Tinha se instalado como um bicho dentro da cabeça, roendo cada certeza, cada convicção. Então, naquele momento de silêncio e tormento, o major Teotônio entendeu algo que Lampião já sabia há muito tempo. A guerra mais difícil de vencer não é a que se trava no campo de batalha, é a que se trava dentro da própria cabeça. Porque bala você pode desviar, mas dúvida, quando entra, não sai mais. O major olhou uma última vez para o terreno, olhou para seus homens, olhou para Zé Sereno e tomou sua decisão. Uma decisão que mudaria tudo. O major Teotônio olhou para Zé Sereno uma última vez. O velho cangaceiro continuava ali, firme como aroeira, esperando a resposta. O silêncio pesava mais que chumbo. Os 100 homens da volante esperavam a ordem do comandante. Alguns já tinham o dedo no gatilho, prontos para o ataque. Outros olhavam ao redor, nervosos, procurando os cangaceiros que talvez estivessem escondidos. O major respirou fundo, tomou sua decisão. Zé Sereno, você volta para o seu capitão e diz o seguinte: eu vou recuar, mas não porque acredito nele. Recuo porque não quero sangue desnecessário dos meus homens. Diz pro Lampião que ele teve sorte hoje, mas que a sorte dele vai acabar. E quando acabar, eu vou estar lá. Zé Sereno assentiu devagar, sem demonstrar surpresa ou alívio.
Apenas virou as costas e começou a caminhar de volta para onde Lampião e os outros esperavam. Cada passo dele na terra seca ecoava como uma sentença. O cerco ia se desfazer. Lampião tinha vencido. Quando Zé Sereno chegou perto do bando, Lampião estava exatamente na mesma posição, como se não tivesse se mexido nem um centímetro. Mas seus olhos brilhavam. Ele sabia, tinha dado certo. Zé Sereno se aproximou e falou baixo, só para Lampião ouvir. Ele recuou, capitão, acreditou. Lampião fechou os olhos por um instante. Não era alívio, era a confirmação de que ele tinha lido o inimigo direito. Tinha entendido que o major, por mais experiente que fosse, era também humano. E homem humano, quando a dúvida entra, não consegue mais pensar com clareza. Do alto da serra, o major deu a ordem. A voz dele soou firme, mas por dentro a dúvida ainda roía. Ele nunca saberia se tinha feito a escolha certa. Nunca saberia se Lampião realmente tinha 200 homens escondidos ou se tinha caído no maior blefe da história do cangaço. Os soldados começaram a recuar. Devagar no início, mantendo as posições, os rifles ainda apontados, mas aos poucos a linha foi se desfazendo. Os homens desceram da serra, se afastaram do desfiladeiro, abandonaram as posições ao redor do descampado. O cerco perfeito, que tinha levado dias para ser montado, se desmanchou em questão de minutos. Lampião e seus homens ficaram ali, imóveis, assistindo a volante se retirar. Ninguém comemorou. Ninguém gritou, porque no cangaço, vitória não se comemora até estar longe do perigo. E só quando o último soldado sumiu no horizonte, quando a poeira baixou e o silêncio voltou a ser só vento e caatinga, foi que Corisco soltou o ar que estava preso nos pulmões. Capitão, como é que o senhor soube que ia dar certo? Lampião olhou para ele, tirou o chapéu, limpou o suor da testa e deu um sorriso pequeno, cansado. Eu não sabia, Corisco. Eu apostei. Apostei que o major era homem de pensar nos seus soldados. Apostei que ele não ia querer arriscar 100 vidas só por orgulho. E apostei que a dúvida pesa mais que a certeza. Corisco balançou a cabeça, ainda incrédulo. Mas e se ele não tivesse acreditado? E se ele tivesse atacado? Lampião botou o chapéu de volta na cabeça e olhou para o horizonte. Aí a gente ia morrer lutando, mas eu preferia tentar a palavra primeiro, porque bala a gente sempre pode usar, mas palavra, quando funciona, salva sem matar. Os cangaceiros montaram nos cavalos e seguiram caminho. Deixaram aquele lugar como fantasmas, sem deixar rastro, sem fazer barulho. E enquanto cavalgavam para longe, Lampião pensava no que tinha acabado de acontecer. Não tinha sido sorte. Tinha sido estratégia, tinha sido entender que guerra não se vence só com força, se vence com inteligência. A notícia daquele dia correu o sertão feito rastro de pólvora. Cada vilarejo, cada fazenda, cada ponto de encontro de vaqueiros e tropeiros ouviu a história. E como toda história contada de boca em boca, foi crescendo, ganhando detalhes, virando lenda. Diziam que Lampião tinha cercado o major com 300 homens. Outros diziam que eram 500. Alguns juravam que ele tinha feito um pacto com o diabo e que os soldados tinham visto sombras se movendo nas pedras, figuras espectrais que não eram deste mundo. Mas a verdade que poucos conheciam era mais impressionante que qualquer lenda. Lampião tinha vencido aquela guerra sem disparar um único tiro. Tinha vencido com 10 homens contra 100. Tinha vencido porque entendeu que o maior inimigo de um comandante não é o cangaceiro do outro lado. É a dúvida dentro da própria cabeça. E o Major Teotônio, ele nunca esqueceu aquele dia. Nunca soube se tinha feito a escolha certa. Passou o resto da vida se perguntando se Lampião realmente tinha os homens escondidos ou se ele tinha caído no maior blefe da história. E essa dúvida, essa incerteza eterna, foi o verdadeiro triunfo de Lampião. Porque no sertão,
onde a palavra de um homem valia mais que qualquer papel assinado, Lampião provou que, às vezes, a melhor arma não é o rifle, é a capacidade de plantar uma ideia na cabeça do inimigo e deixar que ela cresça sozinha, como espinho em terreno pedregoso. Desde aquele dia, o povo do sertão aprendeu algo que nunca esqueceu. Lampião não era só o rei do cangaço porque sabia atirar. Era rei porque sabia pensar, porque entendia que coragem sem inteligência é só desespero, e que, às vezes, a maior vitória não vem do sangue derramado, mas do sangue poupado. A lenda daquele dia virou causo contado ao pé da fogueira. Virou história passada de avô para neto. Virou exemplo de que no sertão a astúcia valia mais que a força, e a palavra, quando bem usada, valia mais que 100 rifles. E hoje, quantos anos depois, a gente ainda conta essa história, porque ela nos lembra de algo que a gente esqueceu no mundo moderno, que a verdadeira força não está na violência. Tá na inteligência, tá na coragem de blefar quando tudo parece perdido, tá na capacidade de virar o jogo sem derramar uma gota de sangue. Chegamos ao fim desse caos, companheiro. E se você chegou até aqui, é porque valoriza a verdadeira história do nosso povo. É porque entende que essas lendas não podem morrer. Por isso eu peço, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa história. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos causos. E comenta aí embaixo, você teria a coragem de blefar na cara da morte como Lampião fez? A gente quer saber sua opinião. E lembra, no sertão, a justiça não chegava de carruagem, chegava a cavalo, e às vezes chegava só com uma palavra bem colocada na hora certa. Até o próximo causo.